7h32, de volta com Folha no Ar, primeira edição. Oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Agradecendo aí a você acompanhando a Folha FM. Agradecendo a quem está nos assistindo também aí pela live, né, ou pelo streaming, né, no Face. E a gente vai conversar neste bloco agora, a partir de agora, com o Bruno Lanes, que é advogado do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Particular em Campos, e tem aí uma série de dúvidas, tem uma série de cobranças dos pais, dos professores, dos profissionais de educação, dos diretores. É bom a gente colocar aí tudo, né, bem claro agora, para que a gente entenda como que a gente consegue, a gente tem que pagar as mensalidades, né? E os alunos ficaram um tempo sem aula, mas os colégios não demitiram os professores. Enfim, o que mais tem hoje é pergunta para fazer aí ao Bruno Lanes. Bruno, muito bom dia, muito obrigado de antemão já da sua participação aqui no programa. Seja muito bem-vindo ao Folha no Ar. Bom dia, querido. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Arnaldo. Bom dia aos participantes. Nós que agradecemos aí a possibilidade de participar aí com vocês e tentar esclarecer para o público aí, né, essa situação aí, essas dificuldades, né, que estamos todos passando aí. Tá certo, Bruno, vamos começar nosso bate-papo como a gente estava conversando agora no intervalo aqui, né? A gente estava conversando aqui em off. Como está o panorama das unidades particulares de ensino em campus? Nós temos escolas abertas, todas estão fechadas. Como que está essa questão? Cada escola é autônoma, há que seguir decreto municipal. Como que está o panorama em campus, dando um resumo aí da situação? Então, Arnaldo, independente, né, em primeiro lugar, assim, aqui em Campos as escolas estão todas fechadas, né? O nosso decreto municipal ainda não autoriza o retorno, como a CF já decidiu recentemente, né, vai haver uma ação coordenada entre os entes federados. Então, como é um decreto sanitário, né, é um decreto que visa a garantia e a proteção da saúde pública, né? Então, o município também, ele tem o poder de regulamentar essa questão no âmbito do seu território. Independente da judicialização da questão, então, assim, o município de Campos, a retomada das aulas, ela tá suspensa ainda, as escolas não podem retomar. Até porque o próprio decreto estadual, né, ele autorizou o retorno aí, né, a partir de 14 de setembro, para as escolas privadas, né, mas ele frisa lá no parágrafo 1º que esse retorno seria para as regiões que permaneçam em baixo risco de contaminação, né, por um período não inferior a 2 semanas, o que também, infelizmente, não é o caso aqui do município, né? Enquanto o município do Rio de Janeiro e algumas outras regiões, como o Sul Fluminense, já existe uma estabilização dessas contaminações. A gente sabe que aqui em Campos a situação ainda está mais complicada, né? E está começando a estabilizar agora. Portanto, independente dessas judicializações, né, aqui a gente já não estaria autorizado, né? Lá no município do Rio de Janeiro, já existe sim algumas instituições funcionando, instituições do fundamental médio, né? Porque, embora também né, tenha havido aí diversas judicializações, né? O que eu acho isso acaba dificultando todo o processo, porque, assim, na minha opinião, é um ato político, né? Deve estar embasado, fundamentado em decisões sanitárias, né, das autoridades de saúde, mas é um ato político. Então, assim, a gente sabe aí que teve aquela decisão, aquela ação promovida pelo Sindicato dos Professores, que teve o liminar suspendendo o decreto estadual. Posteriormente, essa decisão foi cassada, né, pela instância superior do TRT,
Todavia, ainda existe uma ação que foi proposta lá no início de agosto, quando o município do estado do Rio de Janeiro autorizou a retomada das atividades de educação infantil. Então, ali já foi judicializado, essa ação ela aguarda o recurso da STF e o juiz, né, já manifestou no processo recentemente, falando que até o julgamento do STF, essa ação ainda haveria a suspensão das escolas, né, no âmbito do município do Rio de Janeiro. Então, existe um entendimento no município do Rio de Janeiro e nas regiões em que permanecem em baixo risco, existe esse entendimento que a educação infantil estaria suspensa, portanto, poderia haver a retomada do ensino fundamental e médio, né, o que está acontecendo. Mas isso também é contraditório, pode ser que alguma autoridade entenda que isso não poderia acontecer. Mas, enfim, a gente está sujeito a essas decisões judiciais, né, infelizmente. A gente normalmente deixa as perguntas a gente tem um grupo do WhatsApp do blog Opiniões e que traz perguntas ao programa, também sobre o programa. Normalmente eu deixo essas perguntas para o segundo bloco. Mas como são perguntas que vão acabar sendo respondidas antes, eu vou trazer logo as perguntas, logo depois dessa explanação sobre o cenário em campus. A primeira que eu trago é da Silvana Venâncio. Ela pergunta: por que as escolas particulares estão propondo 100 aulas presenciais? Nas mensalidades, diminuíram? Quais os questionamentos dos pais em relação a isso? Então, desde o início da pandemia, né, dessas suspensões da atividade presencial, as escolas prontamente se adequaram, né, e fizeram, assim, óbvio que juntamente com os professores, né, houve essa adequação, esse investimento nesse trabalho remoto, né, nessas atividades remotas. Então, assim, logo também no mês de abril, o Conselho Estadual de Educação, né, do Rio de Janeiro, ele regulamentou a questão, autorizando a possibilidade dessas atividades remotas. Assim, é bom frisar que essas atividades remotas, elas são sempre em caráter emergencial, né? Na educação básica, em princípio, não era admitido, óbvio que essa conversa, né, depois de tudo que a gente passou, isso já está em pauta, já existem projetos de lei, já existem tratativas, né, discussões a esse respeito, da possibilidade de utilizar essas atividades. Mas, com a pandemia, então, houve essa flexibilização e passou-se a autorizar, né, a utilização dessas ferramentas remotas. De acordo com o Conselho, né, com a regulamentação do Conselho Estadual, que é o órgão competente, as escolas deveriam refazer um plano de ação, né, uma vez assim, a escola ela deve ter, né, já deve ter autorizado seu plano pedagógico, né, seu regimento interno, mas com esse caso, com essa força maior, com esse caso fortuito que ocorreu, as escolas deveriam refazer esse plano, né, constando essas atividades remotas e a contabilização dessas atividades na carga horária mínima, né, que ela deve entregar aí para o contratante do serviço. Então, assim, as escolas, elas prontamente, logo no início, já começaram, né, já investiram nessas plataformas digitais, na qualificação dos profissionais e passaram a utilizar ferramentas remotas para computar na carga horária mínima. Posteriormente, Teve uma queda no sinal aí do áudio, doutor Bruno. Consegue nos ouvir agora, ô Bruno? Tá. Acho que eu fiquei sem querer aqui no microfone. Perfeito. Mas posteriormente o próprio Congresso aprovou também lei que flexibilizou essa questão, né? Então, assim, em relação à educação infantil, foi flexibilizado o cumprimento
da carga horária mínima e dos 200 dias letivos. Em relação ao ensino fundamental e médio, foram flexibilizados aí o cumprimento dos 200 dias letivos, até porque, por conta da extensão, né, da aplicação dessas medidas de suspensão das atividades presenciais, ficaria impossibilitado da escola cumprir, né, aquela carga horária e aqueles dias letivos, né? Então, atualmente, a escola ela pode utilizar, né, essas atividades remotas para compensar essa carga horária mínima que ela tem que dispensar. E com relação ao impacto disso no valor da mensalidade, teve alguma alteração? Então, sem dúvida, né, houve alteração, e ao contrário do que muitos divulgaram, inclusive foi até o fundamento daquela lei que obrigou as escolas a concederem desconto, né? Na verdade, a escola teve mais custo, né? Porque a gente até conversou ontem, né, Cláudio, a respeito disso. Foi sim. As escolas, se a gente for olhar uma planilha de custo, né, o valor correspondente aí à energia elétrica, água, né, e essas despesas recorrentes, né, essas despesas do cotidiano, elas não ultrapassam 6% do total, né? Cerca de 70% referente à folha de pagamento, e as escolas elas estão mantendo suas atividades. Então, assim, a maioria das escolas, os professores estão trabalhando com a mesma carga horária. Algumas fizeram redução de carga horária, né, administrativamente se adequaram de forma a tentar uma redução de custos. Mas o que se observa aí é que houve um aumento e uma diminuição expressiva da receita, né? Porque, além do aumento da inadimplência, a gente registra também uma evasão escolar muito acentuada, entendeu? A gente fez uma pesquisa, então, aqui na rede em relação à educação infantil, a gente contabilizou cerca de 70% de evasão escolar na educação infantil. Isso é muito impactante na receita de uma escola. Então, assim, as escolas elas estão passando por uma situação muito complicada financeiramente. Infelizmente, algumas escolas não conseguirão, né, passar por esse período. A gente acredita que a maioria deve, né, conseguir se ajustar aí, se adequar administrativamente e passar por esse período. Mas a gente pensa também que é um momento de maior, porque a gente precisa dessa proximidade com o poder público, né? A gente precisa de medidas efetivas que tragam uma solução para a escola particular, né? Afinal de contas, assim, é um setor que contribui muito para a sociedade, né? Tanto em relação à educação, né? A gente sabe da qualidade do ensino, da educação básica, em relação à educação pública, infelizmente, né? Quanto à desoneração, porque os alunos que estão na rede privada, né, eles deixam de ter mais um na rede pública, né? Então, assim, desonera o Estado em relação a esses alunos. E é expressivo, né? Em Campos a gente tem cerca de 30 mil alunos da rede privada. Então, assim, as escolas elas estão passando por uma dificuldade. Houve ao contrário do que a maioria fala aí, né? Houve, na verdade, um aumento do custo, uma diminuição da receita, e onde a gente precisa dessa aproximação com o poder público para que consiga se reerguer, né, essa importante atividade econômica aí na nossa região. Bruno, eu entrevistei recentemente, eu e o Nogueira entrevistamos aqui recentemente a secretária de Educação, a Luciana Ecardi, e não há possibilidade de se concluir o ano letivo na rede pública. O ano letivo de 2020 junto com o calendário civil de 2020. Não tem essa possibilidade dentro da rede pública. Nas escolas particulares, é viável? Vai ser concluído o ano letivo junto com o calendário civil,
o aluno da rede privada ele vai concluir o ano de 2020 em 2020? Então, Arnaldo, aí está a diferença entre a escola pública e a escola particular. E sim, infelizmente até, né, eu acho que deveria haver mais investimento na educação, né, em geral. Assim, o que acontece, o que a gente percebe é que o poder público ele demorou a se adequar, né? Então, assim, como eu falei, a escola particular, eu tenho exemplos aí, tem né, várias escolas aqui filiadas ao sindicato da nossa região, que né, acho que foi dia 26 de março que foi o decreto que iniciou a suspensão das atividades presenciais. No dia 30 de março, as escolas já estavam disponibilizando as atividades remotas, entendeu? Já tinham refeito um plano de ação, entendeu? Então já estavam entregando ao contratante um material adequado. É óbvio que isso não pode. É lógico que isso que existe um impacto, né, pedagógico, né? Mas é uma forma de você não acabar com todo o trabalho pedagógico que foi. Então, de dar continuidade a esse trabalho, né? Então, a escola particular, ela se adequou e ela trouxe, né, rapidamente, conseguiu trazer isso de forma muito rápida, né, para suprir esses impactos pedagógicos negativos, o que a gente não observou na rede pública, né? Infelizmente. Eu penso que, eu não sei se aqui no município de Campos, se teve essa disponibilização de atividades remotas, né? Até porque, assim, é uma dificuldade, né? É a burocracia do poder público, é a própria dificuldade social também, né? Os alunos da rede pública, eles não têm disponível, né, uma internet, né, de qualidade, entendeu? A rede privada é diferente, o público é diferente, né? Então, mediante essas adequações, né, e esses aspectos positivos da escola particular, a gente pôde entregar ao contratante esse conteúdo pedagógico de qualidade e com isso, né, de acordo com as normatizações em caráter emergencial, foram aprovadas aqui no nosso estado, né, a escola ela pode, né, computando essas atividades remotas, concluir sim o ano letivo de 2020. Pois Arnaldo... É óbvio, a gente só pontuar aqui que a escola deve cumprir o plano de ação que foi traçado, né, e foi encaminhado à coordenadoria lá desde o mês de abril, e caso, é óbvio também que caso o aluno ele consiga contemplar, tenha êxito ali naquelas ações pedagógicas que foram propostas pela escola, ele vai concluir o ano letivo de 2020. Era essa a minha pergunta, justamente agora você já respondeu. Se, mesmo voltando agora, mesmo se tudo der certo e se não houver nenhuma intervenção da justiça, né, de ação judicial nesse caso, daria tempo de concluir o ano letivo de 2020. Também o governo federal diminuiu, né, a carga horária e facilitou para que isso pudesse ser concluído, né, doutor? Então, o governo federal, né, o Congresso aprovou uma medida que flexibiliza essa questão, né, como eu falei mais cedo. Então, para o ensino fundamental e médio, né, ele flexibilizou o cumprimento dos 200 dias letivos. Até por conta do calendário físico, não se teria condição de cumprir esses dias letivos, né, esses dias mínimos. E em relação à educação infantil, flexibilizado tanto a carga horária mínima, né, de 800 horas, que tem que ser dispensado, quanto os dias letivos, né? Então, assim, não é que dispensou, né, a qualidade da educação, ela tem que ser entregada. O que, na verdade,
possibilitou foi a utilização dessas atividades remotas no cômputo da horária mínima. Perfeito. É interessante isso, deixar claro que o cumprimento da carga horária ela vai ocorrer. Não há obrigatoriedade de 200 dias, né? Porque conta, como você está colocando aí, as atividades remotas. Bruno, seria uma pergunta também, você acabou respondendo já, que era o quantitativo, né? Quantos alunos tem a rede privada do ensino fundamental e ensino médio? Você já colocou aí que são 30 mil. Nós estamos falando de uma pandemia em que a área mais afetada é a saúde, né? A área mais afetada é a saúde, mas há um impacto sem precedentes também, pelo menos para a nossa geração, na economia. A última crise que se chega perto foi a da bolha imobiliária de 2009 e que, parafraseando então o presidente Lula, perto dessa, agora realmente é uma marolinha. Naquela época não, foi o equívoco dele, mas se a gente fizer uma comparação do impacto econômico que vamos ter agora daquela época, realmente aquela foi uma maravilha. Desses 30 mil, qual a projeção de vocês para o próximo ano? Porque muita gente acabou perdendo emprego, há uma diminuição na renda de muitas famílias e a maioria das perspectivas é que vai haver uma migração da rede pública da rede privada para a rede pública no próximo ano. Vocês têm uma perspectiva disso? Há realmente uma estimativa de vocês de que haverá uma diminuição do número de alunos no próximo ano? Não, na verdade, a gente já percebeu, já sentiu isso esse ano, né? Então, já na educação infantil, a gente já chegou aí a 70% de evasão, o que é um número muito expressivo, né? E assim, eu acredito, pessoalmente, que essa situação negativa, né, a gente vai começar a sentir agora, da agora para frente, né? A gente óbvio que vai demorar bastante tempo para recuperar isso, né? Então, assim, sem dúvida, essas famílias em que houve redução da renda, né, provavelmente ela vai se adequar, né, à sua realidade, vai procurar uma escola pública. Esse é outro problema, né? É um outro problema porque eu não sei se a rede pública vai conseguir absorver esse quantitativo, né, de alunos que evadidos, né? Então, assim, a gente já tem esse problema no nosso município. Há 2, 3 anos atrás, a gente tinha aí um programa de bolsas em que havia uma subvenção, né, do poder público que garantia esses excedentes, né, nas escolas particulares. Então, assim, eu tenho dúvida se isso foi de fato adequado e se esse excedente agora, né, que foi gerado por essa pandemia, né, se vai conseguir, se o município vai absorver isso a partir do ano letivo seguinte, né? Então, assim, eu penso que é mais um motivo para que haja essa aproximação, né, com as escolas particulares. A gente sabe em outros municípios já existiu, já fizeram, né, esses programas. Niterói mesmo fez um programa aí de bolsa, similar ao que existiu aqui há tempos atrás, né? Então, em relação à educação infantil, né, foi feito lá em Niterói um programa que está trazendo, né, tanto a educação de qualidade para o público, né, para o povo em geral, e com um fôlego financeiro para as escolas também, né, da educação infantil, que são as mais afetadas aí com toda essa situação aí de pandemia. A gente tem... Nogueira, são 7h56, a gente vai ao intervalo agora. Sim. Então vamos lá. Podemos fazer um intervalo agora. Aliás, tem várias intervenções aí em nosso stream, Arnaldo, e daqui a pouco a gente vai trazer cada uma delas. O pessoal que está participando aí, a gente já agradece e daqui a pouco a gente registra todas elas.
Eu só queria entender, se você me permite, Arnaldo, deixar uma pergunta para a abertura do próximo bloco, é simples. É só para a gente conseguir entender, porque o Bruno falou em uma evasão de 70%. Esse 70% seria um percentual absoluto dos 30 mil ou só de alguma faixa etária? E você me responde no próximo bloco. Oi. Não, porque ele falou que foi da educação infantil, né? Ah, da educação infantil, não do ensino médio. E a gente pode falar no próximo bloco exatamente isso, né? Porque a educação infantil, eu acho que a evasão é maior na educação infantil porque, né, digamos assim, muita gente não reconhece a necessidade desses anos iniciais. Acho que depois da alfabetização seria interessante de saber como que está depois do primeiro ano do ensino fundamental, que é a antiga classe de alfabetização, né? Hoje é o primeiro ano do ensino fundamental. A gente poderia ver como que está também essa questão no primeiro segmento do ensino fundamental. Perfeito. Bom, são 7h58, a gente faz um rápido intervalo comercial, voltamos com o Folha no Ar, primeira edição, em instantes, no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar. Aliás, para fazer o exame de sorologia e o PCR, né? O PCR, você pode buscar aí informações com o seu médico, consultar o seu médico e pode contar também, evidente, com o Laboratório Plínio Bacelar pelo telefone 2726-6000 para mais informações. 7h58.